Uma entrevista exclusiva com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o ministro Floriano Peixoto, ministro de Bolsonaro. Bom dia, ministro. Gentilmente nos atende aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Ananias. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã, da Jovem Pan. É um prazer estar falando com vocês nesta manhã. Meu caro, você é ministro de Bolsonaro, mas muita gente surpreso, afinal você esteve por Joinville, você atuou aqui no 62º Batalhão, não? É verdade, Ananias. Eu tive a felicidade de servir 2 vezes no nosso batalhão, no 62BI, ainda como capitão em 1986, por 2 anos, e depois eu tive a felicidade, a honra de comandar esse quartel nos anos de 2000 e 2001. Joinville faz parte da minha vida profissional e minha vida pessoal, tanto assim é que eu tenho uma filha nascida em Joinville. Olha que então, legal. O relacionamento meu profissional e familiar com a cidade dos Príncipes é muito grande. E você tem vindo por Joinville nos últimos anos? Como é que... Eu tenho vindo. Quando eu posso, eu vou a Joinville para rever os amigos, para dar um pulo no batalhão, rever os amigos. Tenho inúmeros amigos aí na cidade e, portanto, esse contato para manter a amizade, para saber das novidades, isso é fundamental para mim. Traz muita alegria para mim e para minha família. Ministro, mas agora há uma mudança de rotina e a correria aumenta muito mais, né? Agora, ministro da Secretaria-Geral da Presidência é um daqueles ministros que ficam próximo ao presidente da República, não? São casas instaladas dentro do palácio, portanto temos uma proximidade muito grande com o presidente, eu diria uma proximidade, um contato diário com o presidente no sentido de ajudar para que as coisas transitem dentro de uma normalidade e facilitar também a articulação dos projetos, dos programas do governo junto aos ministérios da Esplanada. Ministro, para você, assim, quais são os principais desafios nessa atuação? O que o presidente espera de você? E ainda junto a essa pergunta, qual é a sua relação ao presidente? Como que você chegou ao cargo de ministro? Havia uma relação pessoal com o presidente ou foi por um corpo técnico que fez essa aproximação? Bom, essa sua pergunta, ela dá mais de uma resposta muito extensa. Perfeito. Eu vou tentar sintetizar, né, mas o papel dos ministros que trabalham no Palácio, como eu lhe falei, é dar um suporte, estar ali à disposição do presidente o tempo todo para ajudá-lo em questões rotineiras, em questões emergenciais, como ocorreu, por exemplo, na tragédia de Brumadinho, auxiliá-lo nas questões, como agora no momento, as questões da Previdência. Então nós somos ali os ministros, eu diria, ao pé da obra, para que o presidente possa se apoiar em qualquer momento, em qualquer tema. Há uma divisão de trabalho muito grande entre nós. A Casa Civil fica com a articulação com as casas legislativas. A Secretaria de Governo, que é do General de Santos Cruz, trata mais do Pacto Federativo e das relações com os estados e ministros, estados e municípios, melhor dizendo. O Gabinete de Segurança Institucional, como o próprio nome está dizendo, trata das questões estratégicas de segurança do país, do Estado, e a minha secretaria ela trata especificamente de questões como assuntos estratégicos, por intermédio da Secretaria de Assuntos Estratégicos, trata da modernização, da desburocratização do Estado, também cuidamos da Comissão de Ética Pública, de Controle Interno e da própria vida do Palácio por meio da nossa Secretaria de Administração. A minha chegada ao governo foi por intermédio do convite do antigo ministro, que chefiava a Secretaria-Geral, mas eu tenho um conhecimento com o presidente Bolsonaro desde que éramos cadetes da Academia Militar, depois servimos paraquedista. Portanto, há uma relação de conhecimento, de proximidade, que nos liga aí há mais de 40 anos.
Ministro, você citou em reforma da Previdência, você é um militar. Em relação à reforma da Previdência, você participou da redação? Não, os estudos da reforma da Previdência no que diz respeito aos militares, eles se concentraram basicamente entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Economia. Então foram trabalhos efetuados aí durante anos e que culminaram com a proposta final, que ainda está em tratativa no Congresso agora, para que isso siga adiante. Ministro. Nossa expectativa é levar realmente a reforma da Previdência, defini-la, porque isso vai abrir as portas do Brasil para o exterior. Muitos investimentos, vai destravar o Brasil para investimento, para o progresso. Se não fizermos a reforma da Previdência, o Brasil em 2 anos estará completamente estacionado, parado. Ministro, agora uma pergunta um pouco mais espinhosa, que é em relação ao relacionamento dos filhos de Bolsonaro. Muito se diz que há uma dificuldade de relacionamento entre ministros e os filhos do presidente. Como está sendo para você? Há de fato essa interferência? Olha, eu vou dizer o seguinte, pessoalmente eu não tenho nenhum problema com qualquer que seja o presidente. Não tenho nenhum problema. E eu posso dizer que isso também se estende aos demais ministros. Não há problemas nesse particular. A imprensa ela tem destacado muito isso, no meu entender, exacerbado um pouco essa questão. E os filhos do presidente são membros da família dele. Portanto, guardam de uma proximidade, de um relacionamento muito forte com o presidente. Mas o que eu vejo, acima de tudo, é uma vontade enorme de todos eles de que o governo prospere, de que o governo consiga superar as dificuldades e que a gente siga adiante. Não há nenhuma atuação que possa atrapalhar sobremaneira o governo, o andar do governo, como isso vem sendo tratado. Com um pouco de exagero, eu julgo aí da minha parte. Pessoalmente, repito, nunca tive qualquer problema com nenhum deles. Ministro, e fazendo um trocadilho à alcunha, o seu nome, lembramos de Floriano Peixoto, e ele era chamado de Marechal de Ferro. Nós chamaríamos, o Floriano Peixoto, general e agora ministro, se enquadra nesse perfil, general de ferro? Não se enquadra não. Eu não se enquadra. Evidentemente que se você quiser colar essa alcunha como sendo um general de ferro em termos de vontade, determinação, patriotismo, nacionalismo, credibilidade, disposição para trabalhar, isso eu aceito com prazer, muito prazer. Mas eu tenho uma forma muito própria de trabalhar, de conduzir as minhas coisas, as minhas relações, e quem trabalhou, quem me conhece de Joinville sabe muito bem o que estou dizendo. Nós temos que, no momento, todos nós, ministros, temos que trabalhar de forma unida para que o Brasil escolhe, para que a gente consiga mais Brasil e menos Brasília, e para que a gente consiga, ao final do dia, ao final de 4 anos, o objetivo maior do nosso presidente Bolsonaro, que nos dá o norte para trabalhar, e ele sempre diz, temos que trabalhar para tirar o governo do cangote do cidadão. Então, o foco principal de todos nós, ministros, de todos nós do governo, que trabalhamos de uma maneira muito integrada, muito alinhada, muito uníssona, é o cidadão. O nosso governo está para combater as corrupções, para combater a burocracia e para focar o cidadão como o objetivo principal de toda a atuação do governo. Então, se você considerar essa disposição minha e de todos nós, ministros, como sendo homens de ferro para trabalhar ajudando o presidente e ao Brasil e ao cidadão,
eu diria que podemos aceitar então dessa forma, Nani. Ela é boa-vinda, é de boas-vindas. Ministro, obrigado, queremos desejar aí sucesso no governo do presidente Bolsonaro. Joinville, nessa eleição, teve números impressionantes na escolha do presidente da República, 73% dos votos válidos. Isso é algo fora da realidade comum das últimas eleições, como de fato foi essa eleição aqui no Brasil. E o que de fato a gente espera é que esse governo, no final desses 4 anos, possa olhar para trás e dizer que teve êxito e alcançou aquilo que era de objetivo. Eu que agradeço, Ananias. Agradeço e me coloco à disposição para outros contatos quando você assim o desejar. E eu mando um abraço para todos os joinvilenses. Por uma questão de não esquecer, omitir nomes, eu não vou relacionar aqui a extensa lista de amigos que eu tenho na cidade, mas eu, por seu intermédio, por intermédio do seu jornal, eu tendo um abraço a todos os joinvilenses, pessoas de muito patriotismo, e pessoas trabalhadoras, e que eu tenho certeza, por tudo que eu conheço de Joinville, que são cidadãos que estão também torcendo para o sucesso do Brasil com seu trabalho, com sua dedicação e com seu patriotismo. Muito obrigado e me encontro à sua disposição, Ananias.